eu queria trazer essa reflexão porque é de fato um momento de transformação e essas mudanças de gestão financeira com a reforma tributária e trazendo essa novidade, né? A gente tratou de várias mudanças, creditamento amplo, foi bom que, né, nas apresentações anteriores trouxe um pouco de regulamentação, mas tem esse elemento novo, não tão aplicado, né, aqui no Brasil, chegamos a ver em outros modelos, mas ver essa importância dessa nova realidade. E aí entender também que essa mudança de paradigma, ela muda a lógica do nosso modelo tributário. Mudando como? Se antes, olha como a Milza trouxe, a Efigênia, a Carla também lá nas demonstrações, falando sempre de crédito. O que é isso? Eu gero crédito, eu abato o tempo. Não, no final das contas, tudo virava ali uma contabilidade, uma escrituração, mas o modelo agora é um modelo que quer falar com a financiarização da nossa economia, que sai de uma realidade escritural, de eu tenho que entregar nota, essa nota aqui eu comprei, eu fiz ali. Ah, não, agora é um modelo que conversa com um dos melhores sistemas financeiros do mundo em termos de tecnologia bancária, que é a tecnologia brasileira. Então, se vocês já começaram a ver que o nosso Banco Central conversa aí com o Pix, ele está falando sobre Drex, ele está falando de Open Banks, ele está conversando aí no cenário internacional. O Split Payment é o protagonista da reforma no aspecto financeiro. E o empresário que está aqui, ou o contador que não souber lidar com essa nova dinâmica e essas novas realidades que vão impactar a automatização desses processos, esse olhar de que aquele elemento da apuração ele vai ser modificado, ele sofre porque ele vai perder estratégias de até oferecer para o seu cliente em termos de aproveitamento dessa gestão financeira. Então, primeiramente, assim, eu até deixei um QR Code aqui do lado, eu escutei a Carla comentando, sobre esses vídeos que eu já elaboro, coloco no canal, tá aqui, por quê? A matéria-prima da reforma tributária são os documentos fiscais eletrônicos. Então, assim, se você não adaptou o seu sistema, não adaptou o seu documento, não entende que tem novos campos, você não vai nem pegar essa vantagem que já é permitida para 2026, que é o caso de que você destacou o imposto, preencheu corretamente, você não vai ter que recolher o IBS naquele primeiro ano de 2026. Porque é aquela vantagem de conformidade fiscal, mas para quem cumpriu. E aí fica uma outra dica também aqui, que é o seguinte. Se você, pensar, eu não quero me adaptar agora, depois eu vejo como é que vai ficar. Além de ter essas questões, de vai ter uma mudança de cultura e de conformidade mais difícil de você trazer para sua empresa, o outro olhar é o seguinte: se você não está emitindo, se 2026 é um ano de teste e calibragem de alíquota, menor sistema, menor documento, você vai provavelmente produzir uma alíquota maior. Então entenda esse olhar que quando você omite a omissão hoje, a alíquota que nós temos que discutir como sociedade, se a alíquota, qual vai ser a maior alíquota do mundo, vai impactar o serviço, se você não está fazendo a sua parte, que é emitir o documento, você tem uma margem que está obscura e isso não vai para o cálculo da alíquota. Porque 2026, eu estou falando de quê? Eu estou falando em termos de aferição, calibragem e testes. Então vai ter novos fatos geradores, que aí quem que gosta de apostar aí vai ter as bets, quem gosta de jogo vai ter a SAF, né? O triste é que eu acho que a SAF do Vasco até lá não vai pagar, ela vai ter que ganhar imposto, porque só eu com o Vasco só sofro. Então, assim, a SAF do Vasco a gente tá tentando aqui, mas aí as discussões desses novos fatos geradores, vocês viram, uma discussão econômica que está acontecendo das tarifas que impactam fortemente o Espírito Santo. É o que está acontecendo agora. Os criptoativos estão elevando de valor até para proteção, né, de algum desses ativos e a reforma tributária também já tratou disso. Mas isso é documento, isso é declaração. Então, assim, entender que, principalmente para o pequeno, para aquele gestor que trabalha com produtos materiais, ele vai estar dentro do regime geral, e desse regime geral, ele vai ter a forma central é o documento fiscal eletrônico. Então, não perca essa oportunidade. Está ali, já está pronto para testar minimamente quando a Milza, a Carla e a Efigênia trazem a questão, avaliem o seu cenário, avalie o quanto você vai pagar de imposto. Sem você trazer isso para o documento, você vai ter dificuldade de pelo menos mensurar os impactos, né? Seja no Simples, seja na sua empresa ainda do MEI ali, que vai poder gerar umas questões de crédito presumido.
Então, entendam que é um momento de transformação cultural, mas estratégica também, para onde você pode repensar os seus fornecedores, repensar essas questões financeiras. Mas a gente vai entrar aqui, aí eu detalho um pouco mais. Então, deixa eu só passar aqui e vamos ver se vai passar. Aí. Então, dentro dessa linha, o que que eu quis segmentar aqui com vocês? Primeiro, definir essa figura nova. O que que é o split payment? O que que é o pagamento dividido ou fracionado? Como é que ele impacta, né, no dia a dia das empresas e quando ele poderá ser implementado? Ele já vem agora, já em 2026? São perguntas que tem que fazer, né? Como é que ele vai separar se eu sou uma empresa do simples ou uma empresa do regime regular? Esse impacto, então, na gestão financeira não é o fluxo de caixa. No final, a gente tem essa relação em que o empresário ele está, de fato, pensando na gestão, mas muito com o olho no fluxo de caixa. E agora a tributação, ela sai de algo apenas fiscal de cumprimento, mas é algo também que trabalha com a gestão financeira dele. Até vão pensar de uma forma, olha, só para a gente pensar em termos de documentos. A forma que foi recolhido o imposto, se ele apurou com um mês, se ele pagou pelo adquirente que adquiriu essa mercadoria, né? Por uma guia única aqui que falou, ou se foi recolhido para o split payment, vai impactar o seu fornecedor, porque ele quer saber assim, quando que vai chegar esse crédito primeiro? Até o tempo do crédito, ele vai impactar, porque as apurações serão cronológicas. Então, se eu espero 30 dias, pensem como empresário, se o meu fornecedor ou ao meu cliente leva 30 dias para tornar a apuração desse crédito, eu vou preferir comprar dele ou comprar de um que já tem um recolhimento por split ou que faz o recolhimento para o adquirente? É claro que ele quer tempo. E numa questão cronológica é essencial, né? Até fica aqui, cara, deixa, né? Eu sei que você vai estar lá comigo na quinta-feira, a gente conversando sobre documento fiscal e reforma tributária. Até se o seu fornecedor emite um documento no final da tarde e o outro emite já logo cedo, vai impactar a compensação dos seus créditos e débitos na apuração assistida feita pelo comitê gestor. E aí, como é que você vai fechar essas contas? É a sua conta corrente funcionando. Se você, como empresário ou mesmo contabilista, tinha o hábito de controlar sua conta corrente, hoje você vai ter uma conta corrente lá dentro do comitê gestor e também na plataforma do módulo da CBS, que é a Receita Federal, e vendo esses créditos e débitos, como que você está. Se eu sou um exportador, como é que isso cai, como é que isso impacta, se eu estou ali na cadeia atacadista, né, que tem uma referência importante para o Espírito Santo, como é que isso vai impactando. Então, essa gestão interna dessas obrigações e fazendo um recorte também, como trataram, né, o Simples Nacional, o MEI, como é que fica isso? Como é que eu gero esses créditos? Aí fica uma pergunta aqui, já que falaram assim, que o meu fornecedor, ou o meu, né, o meu comprador aqui, o adquirente, ele pode ver se a minha empresa é do Simples, vai gerar um percentual de crédito, ou é do regime regular outro. Vou colocar uma outra questão para se pensar. O próprio cidadão consumidor hoje, que se torna não só consumidor, mas cidadão, e aquele que vai receber o cashback, ele vai saber que se eu recebo, né? Isso tá para fechar a discussão, mas já tem isso colocado. Eu sou uma empresa do Simples, eu ofereço mais cashback ou do que o regime regular? E aí pensa como aquele cidadão que vai receber depósitos mensalmente na conta dele, seja de gás, energia, das compras da cesta básica. Cesta básica ainda tem alíquota zero, mas assim, de alguns produtos que ele vai poder ter essa reversão. Ele vai olhar e vai falar assim: é melhor eu comprar em qual lugar? Onde que está me dando mais cashback? E aí, se o cashback no mundo aí né, não vou nem falar do tigrinho, né, e dos consumos, imagina esse cidadão agora como, de fato, ele tem essa percepção do imposto, seja porque está ali por fora, ele vai ver, ele vai discutir isso, então ele passa também a impactar essa questão das empresas do Simples, elas precisam também mensurar isso. E um pouco sobre a mensuração e essa preparação nossa. Então, assim, já entrando, né, nessa perspectiva, para quem ainda não ouviu falar essa percepção e quem não viu o Split Payment já, ele começou num cenário nacional, numa perspectiva do remessa conforme. Quem comprou as blusinhas aí da Shein viu que o imposto passou a ser recolhido já na fonte. Então você já tinha essa divisão. Os marketplaces já tinham essa obrigatoriedade, né, de separar o que era valor da transação do que era valor da intermediação de quem vendia nas plataformas, por regulamento do Banco Central. Então ele vem uma implementação olhando para fora, aí eu vou falar de Polônia, eu vou falar de Romênia, eu vou falar de Itália,
que são países que você perceber, são países da zona do euro em que os riscos de fraude eram maiores. Tanto Polônia, da sua proximidade com a Rússia, quanto com a Romênia, que pega algumas questões, né, de algum tráfico, algumas questões ali. Então era necessário o split payment ser começado ali para testes. Mas isso também traz uma discussão de que é para todos os setores, ele começa de forma ampla, ele precisa ser segmentado. Existe uma recomendação da OCDE em que, como ele é efetivo nesse recolhimento de trazer o valor até mesmo antes do lucro chegar, provavelmente já tem o imposto recolhido. Então, essa reflexão fica. Mas aí, o que você tem essas situações? Ele ser separado em alguns setores, algumas atividades. Então, o que se começa hoje nos testes, né? É começar mesmo no que a Carla chegou até a comentar, né? No B2B, entre empresas. Segmentado. Bruno, são todos os modelos? Não. Em regra, são modelos mais simples, como os boletos. Depois, se você precisa da participação do Banco Central, aí o Pix como regulador disso, né? E aí você vai ter os arranjos de pagamento, que trabalham com cartões de crédito e débito. E atentem que o arranjo de pagamento, a reforma trouxe ele como um contribuinte do regime específico. E ele é muito relevante nessas situações. Se vocês fazem hoje antecipação de recebíveis, vai gerar um crédito. Se você desconta ali aqueles valores do cartão que é necessário para o varejo, todos sabem, você vai gerar essa antecipação. E aí essas empresas de arranjo também vão entregar declaração. Elas não vão emitir notas. Em regra ali, ela vai ter uma declaração dos regimes específicos. E aí ali vai estar detalhado também. E aí já vem alguma pergunta. Se alguém teve um hábito de discutir coisas assim, e quando não tem nota, tem cartão? Será que tem? Não, isso vai ficar até irrelevante com a reforma. Porque entendo que o meio financeiro é que vai dizer, não teve nota. Não é você que não emitiu. Entende que a nota fiscal ela se torna uma confissão de dívida. Mas o documento financeiro que vai fazer essa ligação. Quem quiser já perceber esse movimento acontecendo no Brasil, veja que alguns estados já obrigaram a integração, que também chamam de vinculação, o meio de pagamento com o documento fiscal. Funcionam os dois. Bruno, onde funciona isso? Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Brasília começou. Então, assim, esse é um movimento nacional. Por que é nacional? Porque lá na reforma já diz que você tem que vincular. O fornecedor tem que passar os dados do pagamento, né, no documento fiscal. Mas, Bruno, se eu não informar, aí a empresa de arranjo vai dizer, olha, não tem nota aqui. Então, quem vai estar te denunciando nesse cenário é o próprio agente arrecadador, nesse sentido, que seria os arranjos de pagamento. Mas lembre que os arranjos também são contribuintes, então, para ele, é interessante quando ele se acredita, quando ele debita dessas questões do IBS e da CBS. Então, entendo esse cenário assim, que vai mudar, assim, mas é paulatinamente. E a boa notícia, né? A Carla falou assim: Bruno, não assuste, porque senão eles vão querer matar o mensageiro. Eu só sou o mensageiro, gente. Vocês entendem que aí comigo é até complicado. Ó, falta até um pedaço aqui, ó, falta um braço esquerdo, mas assim, já não tenho, não posso perder mais nada. Vocês me guardem aí, entendeu? Guardem aí que a gente tá junto. Mas assim, é entender que esse cenário em razão dessa financiarização e das tecnologias que o Brasil desponta, só para vocês terem um exemplo, o Banco Central brasileiro é o único banco que atua como instrumento de pagamento, essas modalidades de teste do mundo. É o único. Os criptoativos igual moedas do Banco Central, não. Outros já têm, né? Você tem o IEM digital, você tem outras soluções. Mas como meio de pagamento fornecido como Pix de pagamento instantâneo é ele. Então, fatalmente, ele também pode gerir essas situações. Mas em razão de que 2026 começa um teste muito em separado. Em 2026, o foco, principalmente do comitê gestor, é elaborar essa matéria-prima, que são os documentos fiscais eletrônicos, para aí depois alimentar a plataforma, a apuração assistida, as regras de negócio. E entendo que nesse momento é muita função de assessoramento, a regra de negócio que está no modelo de apuração está ok, está errado, né? Aí vocês vão ter esse elemento também de contraponto, de revisar o que é regra. Então é preciso conhecer a fundo, até uma transparência e previsibilidade no comitê gestor. E aí, para esclarecer um pouco o que eu comentei, assim, é entender assim, qual é o sistema atual. Eu tenho uma nota de 1.000, eu entro no caixa esses R$ 1.000, depois eu emito essa nota, eu gero uma escrituração e pago o imposto ao final dos 30 dias. No novo sistema, né, você tem a emissão da nota, você tem o que chega no seu caixa, já está separado e dividido, que é do fisco, e esses 50 aí ele vai ser dividido aí para o IBS, CBS, uma parte para, né, o comitê gestor
e a parte da CBS com a Receita. Então, assim, esse valor é automaticamente separado. E aí ele pode ser testado com aqueles instrumentos de pagamento e o split operacionalizando. E tem várias situações. Aqui eu não vou detalhar muito, né? Que a gente já tem um tempo curto e a Carla sabe que se não me segurar eu posso falar demais. Então, assim, é importante, assim, entender que você vai ter várias modalidades de split. Tem um split que é algo que está muito no teste, isso talvez seja a última camada, é um split chamado super inteligente, em que é exatamente uma conta corrente. Ele está a todo momento testando lá no comitê gestor se você tem crédito ou débito. A todo instante. Vendeu, fez o pagamento, ele faz essa. Você quer falar alguma coisa, Carlos? Só queria fazer uma pergunta, eu não queria te colocar em saia justa, mas Aham. aproveitando que você está em Brasília, né? Ah, Como é que está a fase do teste, já que você está falando do sistema, do inteligente, né? Porque são três tipos de split, né? aham. Como é que está essa fase? E eu ouvi recentemente de que só seria para 2020, segundo semestre de 26 ou 27. Como é que está essa Sim, não, fase de teste? ele efetivamente trabalhando 2027. O que estrutura hoje são as conversas com esses agentes que vão participar da cadeia do split. Aí eu estou falando de arranjo, banco, emissor, que aí é os testes. Mas os testes, principalmente nos meios de pagamento mais simples, o boleto, né? E aquela guia que também, né? A guia já vai ser separado por adquirente. Para quê? Você testar esse funcionamento desse caixa, dessa conta corrente do comitê gestor. Para que, de fato, o que? Aí vê um split que chama de super inteligente, mas você pode pensar ele como online. A todo instante eu estou indo lá na conta, tem crédito, tem débito. Antes de debitar, eu vou compensar. Não, esse é um exportador, está com muito crédito, então o que está sobrando aqui vai ser devolvido para ele com 3 dias. Ou não, já vou compensar ali naquele momento. Tem situações em que vai ser um split automático, já, né, chamado inteligente só, mas é o que ele não está online já com o comitê gestor, mas ele pega já retido os dados que estão no documento fiscal eletrônico. Então, por isso que é importante ter essas informações, que é o que vão armazenar e ele vai acompanhar. E para o varejo, pensando no Simples Nacional, vai ter aquelas situações, Simples Nacional não, né? Do regular, mas que é varejista. Simples mais lá na frente. Agora, nem 2007 eu vejo tão claro nele ainda não. Vejo mais essas cadeias anteriores do B2B. E aí você pode ter o simplificado para esse varejista de grande porte, que ele vai escolher uma taxa ali que vai ser definida, aquela alíquota, e aí ele vai fazer automático a todo instante ali o split, e no final ele é comparado com a alíquota correta no comitê gestor. Então sempre vai ter essas integrações. Então entendam que o comitê gestor, hoje, o que, que eu atuo? Eu atuo pelo pré-comitê gestor, porque nem foi votado o PLP 108, né? Tem coisas que precisam vir do regulamento. Então, uma vez ele institucionalizado, aí ele vai ter uma conta lá definida. A Mills até colocou: você vai pagar um aqui por fora quando esse é o simples com excesso. Nesse caso, ainda tem uma discussão se não pode ser um documento único ali que tem o IBS e o CBS. Então, isso tudo já está em conversas com os sistemas arrecadadores, Banco do Brasil, outros bancos, para implementar. Mas a ideia é que fique todo ali o acompanhamento, o acesso também dos profissionais da contabilidade. E eu acho que nesse momento não é mais só do profissional da contabilidade, é do gestor que quer entender essa conta corrente no comitê gestor, porque ele vai. Se ele não entende tanto de contabilidade, mas de conta corrente ele entende. Ele vai dizer se ele tem crédito ou débito. Como é que está a venda dele? Quais os fornecedores que ele compra? O crédito aparece mais rapidamente. Qual fornecedor? Demora 30 dias para chegar. Isso ele consegue entender vendo a conta corrente. E é o que vai no final, quanto que ele está pagando ou quando ele está compensando melhor. Então, entender esses fluxos é essencial. Então, do split aí, pensar muito nesse varejista. E Bruno, aí, tem uma assim, pergunta aqui. esses Bruno, impactos, né? tem Opa, uma pode falar. pergunta aqui que eu acho pertinente te fazer. Hum, Eu vou deixar você responder, vou até fazer porque ela é muito pertinente, porque muitos empresários, e o Christian perguntou aqui, fazem a mesma pergunta do Christian. E eu vou até complementar a pergunta dele. Como vai funcionar se o cliente deposita o dinheiro em conta em relação ao split? E muitos empresários têm comentado que vai voltar o recebimento em dinheiro. Eu acho meio difícil, porque, gente, ninguém anda com dinheiro na carteira, é um retrocesso, né? Então, assim, é. no dia que eu dei palestra para todo varejista de material de construção, eu falei, ele pedia assim: levanta a mão quem tem R$ 100 na carteira. Uma pessoa levantou já com medo de levantar, entendeu? Então, assim, ninguém anda com dinheiro, né? A gente paga no Aham. celular, no relógio. Então, assim, ele fez essa pergunta, acho relevante ser, porque tem tudo a Sim. ver com o split. E é uma dúvida muito presente quando a gente dá palestra, quando a gente assiste as lives. Eu vejo as suas lives, vejo as perguntas exatamente em relação a isso. Sim.
primeiramente eu vejo que quem imagina que esse momento de volta ao dinheiro, ele toma cuidado para ele não ficar fora do mercado. Porque essa volta ao dinheiro é quase um retrocesso dos procedimentos que estão acontecendo de financiarização. Vocês imaginam, se a gente está descendo lá no cidadão de baixa renda, ele vai ter créditos financeiros e ele vai consumir essa digitalização da economia, é inevitável. Você tem aí os meios de pagamento e ele tem que olhar para a gestão do negócio dele. Quando eu. Vamos tirar um exemplo clássico. Eu estava na Rússia agora. A Rússia, em razão das sanções de guerra, não pode usar cartão nenhum meio digital do Ocidente. Só os que a Rússia já virou para a China, então os chineses conseguem. Mas eu, com cartão do Ocidente, no sistema SWIFT, não uso. Eu tinha que fazer isso que você está falando. Eu tinha que estar lá com o dinheiro separado no bolso. Quando eu tinha com o dinheiro separado no bolso, eu estava com medo de ser assaltado, ainda que na Rússia tem todas as proteções. Quando eu comprava, eu tinha que fazer conta o tempo todo. Então, o tanto que eu consumi na Rússia foi relativamente e expressivamente bem menos do que eu consumi em outros países, como a Estônia, que é referência em governo digital e digitalização. Então, ele perde até negócio, porque ele não tem acesso a crédito. E também entendam essa outra perspectiva. Aí vou trazer para a pergunta do depósito. Hoje, o depósito, essa questão do depósito, se ele fez, aí não tem split, porque você não tem uma intermediação, ele só jogou na conta. Mas aí como é que vai definir no documento fiscal essa amarração? O split você vai pensar quando tem algum agente que vai fazer essa intermediação. Aí pode ser o Pix, pode ser o boleto, aí o Pix, o Banco Central, o boleto tem a centralizadora, os cartões têm o arranjo, mas só um depósito, você não também nem define a amarração com o documento. O que não vai acontecer? Olha o que mudou que tem que entender. Quando se mudou de um modelo escritural para o financeiro, colocou aquela regra, que no Brasil também é inovador, que é o seguinte: o imposto só é recolhido com o efetivo pagamento. Se não tem o efetivo pagamento, não caiu na conta do comitê gestor, você pode ter depositado em nada. Então nem tem split para fazer, porque você não teve essa informação. Agora, a instituição bancária, ela pode criar sistemas de vinculação de repasse nas transferências aí no TED para colocar o documento fiscal? Pode, isso tudo é teste. Agora, só aquele depósito não vinculado, aí essa pergunta é importante para entender por que alguns estados já estão indo no movimento da vinculação, documento fiscal eletrônico e meio de pagamento. Sempre com a vinculação facilita. Aí vamos avançar um tanto também, Carla. Num contexto hoje que você vai ter as compras governamentais e que vai ter isenções, percebam que a forma de pagamento nesses modelos, provavelmente, quando você tem um lastro de verba da União, do Estado, do município, provavelmente você vai ter uma moeda como um Drex que lastreia, que é um contrato inteligente, o dinheiro só vai para o fornecedor quando ele de fato veio a nota. Então você tem até essas amarrações, mas eu estou pensando lá na frente, principalmente numa questão de compras governamentais, que você precisa aí, tem tribunais de conta e tal, você consegue ali garantir transparência e rastreabilidade. Então, quem está pensando nesse contexto, e aí é um contexto que, como é que você vai ficar com aquele valor? Como é que você vai colocar esse valor no sistema? E esse fornecedor seu, ele vai depender processar esse dinheiro para pagar, mas e aí a pessoa não percebeu ainda que se é um modelo financeiro e de crédito, você acha que ele vai querer ficar comprando? Porque antes tinha essa questão, né? Eu com nota ou sem nota. Mas lembra que eu falei, se você pagou, se não tem o pagamento, não tem crédito e não tem a baixa na nota. E se você está só transferindo aquele dinheiro, quem está comprando, ele nunca vai ter crédito, ele vai ter só débito. Assim, é um sistema que a rastreabilidade e a transparência põem em evidência essas práticas que, se funcionaram aqui, a gente tem um tempo de transição. Isso é adaptação também. São mudanças culturais que quem vai. Por isso que eu estou falando, quem não perceber isso acontecendo em 2026, é uma prática que ele. Crescer nesse contexto, essa questão do dinheiro, é uma parte que ele vai ficar de fora. Porque aí você para pensar, em algum momento, e aí você chama a atenção para uma coisa muito importante, a pergunta, como é que é o nome quem fez a pergunta, Carla? Wellington? Christian. Christian, desculpa aí, Wellington, É é o porque Christian, que eu ele tô... recebe muito, os clientes deles recebem muito via depósito, entendeu? Então eu comentei aqui com ele no chat, Bruno, que a tendência é ter uma mudança de gestão financeira dentro da empresa. Sim. Todas as empresas têm essa tendência, até pela composição, do sistema jurídico tributário que está se definindo. Então a tendência é as empresas mudarem seu comportamento. E aí, agora, já que você está falando da mudança das empresas, eu tenho um trabalho que eu desenvolvo de projeto de pesquisa só sobre os desafios operacionais da reforma para os fiscos.
E aí tem lá uma coisa muito clara. O perfil de mudança de fiscalização dos fiscos altera? Totalmente. Primeiro, Primeiro que a gente trabalha agora de forma coordenada. Segundo, as bases de dados agora são únicas. Então não tem aquela coisa que tinha, esse dado é da prefeitura, esse dado é do estado. Não, o dado é do comitê gestor e dessa fiscalização. E tem o mais importante, se eu estou falando que é com efetivo pagamento, o valor do tributo, vocês têm que entender que na cadeia da tributação só vai para o ente final no destino quando teve o encerramento da cadeia com pagamento pelo consumidor final. Então, se não tem nota ali, o Estado não tem dinheiro ainda não. Você acha que o Estado vai mudar a fiscalização para a ponta ou vai ficar só na origem, com substituição tributária, com regras ali? Mudou o perfil. Então, essa fiscalização, ela vai ter que ser pulverizada para o destino e no varejo. Porque nas outras cadeias, nas cadeias anteriores, os sistemas financeiros já vão fazer isso. Mas no final vai ter aquela pergunta: quando o varejista vendeu aqui, teve com nota ou sem nota? E aí, o que acontece nessa discussão? É que, primeiro, se eu tenho cashback, eu vou querer o meu cashback. E segundo, se saiu sem nota, o Estado, e não teve aquele encerramento de cadeia da tributação, o Estado vai falar, não chegou dinheiro para mim. Por que não está chegando? Entendeu? Porque aí você imagina o município vai ter interesse. Por que não está chegando quando vende de uma empresa lá de São Paulo? Né? Porque a gente tá saindo de lá, mas o imposto encerra aqui. Mas não está chegando aqui. E aí vai ter um interesse dessa mudança de olhar. Se quem percebeu isso no IVA europeu, a fiscalização era meio de cadeia. Porque entre países você não tem isso que no Brasil tem, da zona do euro, que é o efetivo recolhimento. Não tem isso. Aí você tem uma confiança entre países. Então você tinha meio de cadeia com problema. Empresas surgiam e desapareciam. É o que existe hoje, né, nas noteiras, mas nem precisa entrar muito nisso. Aqui, no meio de cadeia aqui. Não vamos falar horas aqui. Mas no modelo que tem do Brasil, o crédito vai ser financeiro pelo efetivo recolhimento, mas só é dos entes no elo final. Então você para, o Espírito Santo talvez teria um dinheiro que está vindo lá de Amazonas, mas enquanto não encerra a cadeia, o dinheiro não é do Estado. Entendeu? Então por isso que o olhar da fiscalização é para ponta agora. Então precisa essa preparação também, porque antes, fica lá, não tinha essa frase? O Simples Nacional paga pouco, a empresa varejista paga pouco. Vamos concentrar nas origens, que é onde que estava o modelo de tributação do ICMS. Agora o modelo é no destino. Então quem é a ponta final? É o varejo. Então os estados, aí vocês têm que entender que os estados já estão mudando suas equipes, seus treinamentos, suas formas de atuar para esse novo olhar. Lá para outubro, cara, vai ficar pronto o projeto final de pesquisa dessa mudança do paradigma dos fiscos. Aí a gente, né, faz um evento, conversa, para o contador precisa entender também, porque lá a gente fala essas conversas. Mas deixa eu ir então, para não perder, tomar mais tempo você. Então, assim, entender que esse fluxo de caixa ele vai estar com essa afetação esse valor não fica mais, né? Não é um valor do imposto para pagar mês seguinte. E essa apuração mensal ela vai ter prejuízos para o seu negócio. Você precisa ajustar essas situações, né? Essa necessidade de revisão mesmo das margens, dos preços, aí a questão das vendas parceladas, né? Então é pensado nessas vendas na liquidação das parcelas, então você vai ter essa questão da distribuição. Esse capital de giro também vai ter que ser retrabalhado, esse imposto não pode mais ter em razão desse efetivo pagamento. Então, são novas estratégias que precisam ser trabalhadas. Entender a gestão agora desse caixa, desse fluxo, vai demandar, seja. Porque não é só o split payment também, né? Você tem compensação. Imagine também que algumas situações que o meu adquirente ele prefere ele recolher primeiro para ele ter esse crédito, para não ir para apuração. E o elemento central que o comitê gestor vai oferecer, que é novo, é a apuração assistida, porque todos estavam adaptados a uma realidade de quê? De declarava e o fisco concordava ou não. O modelo mudou também. Quem apura é o fisco, que é principalmente nos primeiros anos, nos testes, e depois vai ter as discussões. A Efigênia falou sobre os ressarcimentos. As questões dos ressarcimentos vão estar lá previstas nos prazos, nos tempos, mas é algo que ainda está se implementando nas regras para ser correto e você questionar esse ressarcimento se concorda ou não. Mas eu já estou aqui caminhando, que isso só para cá aqui, para a gente encerrar aqui. Então, assim, cheguei até a mencionar, então não vou perder muito tempo nisso. Entende que quem não entende esse modelo da nota fiscal hoje vai perder dinheiro quando vende. Porque é ela que garante, é um título, confissão de dívida com muito mais valor financeiro do que escritural. Você coloca valor, você imagina aí, o setor de rochas está extremamente afetado aí com tarifaço.
Mas nesse novo modelo, essa pessoa não tem mais crédito acumulado numa escrituração, ela tem valor. Ela tem valor que ao final da exportação ela vai poder utilizar isso para maquinário, capacitação, integrar os seus processos. Então, assim, essa integração dos documentos fiscais é papel para agora. Não pode mais perder tempo. Porque se você ainda para pensar, vai que chega no final de 2026, não adaptou corretamente, cheio de erro, aí você vai perder a possibilidade de não recolher tributo em 2026 de BS-CBS e não contribuir para a aferição da alíquota. Então ter uma participação na conciliação bancária, entender que essa fiscalização agora ela é centralizada pelo comitê gestor, então ela coordena, assim como que os outros vão ser as fiscalizações para os entes trabalharem, né? E esse suporte necessário, que é o que está discutindo aqui, esse suporte contábil financeiro será aprimorado e olhado também nessas circunstâncias e perspectivas de um assessoramento, não só cumprimento de obrigação acessória. Então é uma nova situação e vai demandar um maior conhecimento dos fluxos de pagamento. Né? Por isso que quando sair essa declaração de regimes específicos, que é um cálculo todo separado, para margem, não é crédito e débito, vocês vão. Aqui que eu vou te falar. Assim, essa eu queria deixar uma notícia mais alegre. Mas os regimes específicos, é claro que quem já começar a ler aquele artigo 182 para frente dos serviços financeiros, tem um campo de trabalho que eu acho que é aperfeiçoe nisso. Assim, tem as questões novas ligadas a imóveis também, mas a todos os serviços financeiros, arrecadação, plano de saúde, SAF, apostas, tudo é um setor novo que todo mundo vai estar aprendendo com o momento. Então, assim, igual, só para dar um exemplo, a gente estava aqui, toda hora tem que ligar para a Febraban, tem que ligar para a questão que regula, porque a gente não conhece todo o setor ali, arrendamento mercantil. Tá? Hoje teve reunião com o plano de saúde. Então você precisa aprender os detalhes. Isso vai demandar vocês também, que é um novo nicho que vocês podem atuar. Mas lembre, sempre dentro do modelo financeiro, porque aqui no serviço financeiro é sempre margem. E aí o split também vai atuar para os serviços financeiros, porque a gente está falando do setor bancário. Então, assim, essa é a minha penúltima aqui, mas é sempre entender, nem vou passar muito tempo, entender essa questão. Esse tratamento é simples nacional. 2026, você, nem a questão do documento, vocês podem perceber lá no aplicativo que eu mostrei, lá no vídeo. Entrem lá no portal da Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul. Entendam lá que se você é simples nacional, clássico, né? Se você é MEI ali, você tá nesses preenchimentos, você vai estar facultado. Entenda que aí se você é excesso irregular, você vai poder usar todos os códigos de classificação. Né? Então é importante ter essa visão do que já está lá pronto para ver se o seu também provedor de solução. Por que eu falo isso? Depois fica aí de teste aí para ver se vocês estão estudando, cara. Rapidinho para só que é o seguinte: o código de classificação tributária. Se eu vendo dispositivo médico, tem alíquota reduzida. Agora, se eu faço a locação desse dispositivo médico para o hospital, não está claro se é a mesma alíquota reduzida para a locação. Então, isso veio uma demanda que a gente teve que repensar. Então, entendam que a gente não tem uma visão de saber as operações, todos os fatos geradores, todos os fatos econômicos, ninguém sabe. Então, se você também não está se preparando, vai que tem um fato econômico seu, do seu negócio, que você não tem um sistema ou um contador ou um sistema que está te alertando para isso, aí você só vai descobrir lá no final. E aí você perde tempo, talvez você vai pagar uma alíquota cheia e teria algum benefício, algum fator que poderia te auxiliar. Então, assim, entender esse split que se você recolhe como simples, né, o crédito de você vai ser nessa proporção e ali vai estar colocado, ele vai estar vinculado. E pensem também, aí vamos pensar só um pouquinho no meio, assim, só para dizer que a gente não falou sobre ele. O marketplace assume na reforma tributária papéis de split payment, que ele pode recolher. Ele assume papéis de que ele pode ele emitir a nota para esse lojista MEI que vende lá, que acontece. Quantos MEIs não vendem aí nas plataformas? Ele mesmo pode emitir. Por quê? Ué, por que a plataforma quer emitir? Porque existe uma previsão lá na lei complementar que o marketplace pode se tornar responsável pelo recolhimento, se ele permitir venda sem nota e aquilo não demora. Então, assim, o MEI traz essa outra situação porque ele também gera crédito presumido. Pensem aí, o transportador autônomo de carga. Você contrata aí, setor de rocha que contrata muito para transportar o autônomo, hoje não fornece crédito nenhum. Mas nesse cenário vai ter uma definição de crédito presumido. Aí eu tenho as situações que aí é uma discussão mais ampla, já gera muitas discussões, que é o produtor rural, mas gera também crédito presumido. Então são muitas setores, se é do produtor rural, tem uma grande discussão.
né? O Espírito Santo ainda mantém questões de cooperativa, poder emitir para o produtor rural. Isso vai poder ficar na reforma? Muito difícil, mas as cooperativas já estão se movimentando e tentando conversar sobre isso. Então é importante estar atento a essas mudanças, né? Então, só colocando. Então, assim, essa é a minha página final mesmo. Antes de eu. Não, mas depois deixa eu terminar isso aqui para encerrar. Então, deixar essa mensagem. Ver a questão, né? Como se preparar. Primeiro, o que está acontecendo isso, esse evento que a Carla promove sempre, CRC, os órgãos também, que é capacitação de equipe. A questão de automatizar o sistema, a parceria, o contador precisa ser mais parceiro agora. De fato, ele vai dar um olhar para a empresa no cenário financeiro e essas mudanças. Ele vai captar os melhores cenários, melhores empresas, melhor acompanhamento. Siga o cronograma e vão caminhar essa jornada juntos, porque é um cenário que também leva um certo temor, mas nós tememos o novo porque nos acostumamos também ao óbvio. O ICMS é complexo, né? Igual a Efigênia falou, que é o manicômio fiscal, mas fica tranquila, Efigênia, que por isso que aí eu sou psicólogo. Aí, se eu não resolver nada para a empresa, ou não resolver nada como, né, contador, como psicólogo, pelo menos acolhimento para escutar e chorar junto, a gente vai chorar nesse momento, né, cara? E aí, deixar só essa parte aqui, um exemplo que aconteceu, que eu sempre coloco. As pessoas colocam a reflexão assim, tem um estudo norte-americano que coloca a seguinte perspectiva. Dois países na Segunda Guerra foram destruídos e tiveram esse cenário de caos, de recomeço, porque transição com dois modelos vai ser difícil mesmo. Não tem notícia boa para falar, mas de estar junto. Que foram Alemanha e Japão. E dois países que também saíram vencedores, que foram França e Inglaterra. Mas quando você vai olhar os estudos, relativamente, proporcionalmente, a Alemanha e Japão desenvolveram muito mais do que França e Inglaterra. Aí pergunta, por quê? Se eles estavam muito mais destruídos. É porque a possibilidade de um recomeço, de reavaliar o cenário, e também você não ficar ali, ah, não, porque antes era assim, ah, porque aqui eu tenho que manter um grupo de interesse, ah, porque assim eu vou lá lutar por benefício fiscal. O que aconteceu? Todo mundo, Japão e Alemanha, tiveram que recomeçar do zero. E quando recomeçou do zero, a vantagem é o seguinte: um cenário de oportunidades abriu para todo mundo. Tava todo mundo começando do mesmo patamar. E aí, hoje, Japão e Alemanha são as referências que ficaram. Inglaterra e França estão aí num percentual de crescimento mais dificultoso. Então, assim, vai ser difícil, vai ser complicado, mas cenários e oportunidades estão lançadas. E aí, quem tem capacidade, estratégia e parceria, que é um federalismo de cooperação agora, acho que tem mais sucesso. Entendeu, cara? Eu acho que eu falei demais, mas brinca Perfeito. comigo não. Mas Não, nós mas o estamos assunto juntos. é polêmico. O Paulo tá ali, daí ele vai entrar agora. Eu tenho duas É. perguntas para fazer que deixaram aqui. A Patrícia botou aqui, psiquiatra, tem algum? Teremos um. Aí vai ter que dar medicação. Aí não. Mas, Agora não. Bruno, o split eu acho que vai ser uma grande evolução, mas duas perguntas aqui, né? Aproveitando a que o Mário deixou e complementando. Algumas atividades trabalham com recebimento integral e repasse, como atividade, por exemplo, de agência, né? Agência, a gente recebe o recurso, a legislação já diz que parte vai a receita não é toda minha, né? Aham. Receita não é toda de quem está recebendo, a gente faz o repasse. Sim, Então, como que ficaria isso no split? Porque como que vai identificar no débito e crédito, e de novo é B2B, como que eu vou sim, identificar no débito e crédito, se vai mudar o modelo de nota, se vai vir para poder identificar que aquela receita não é desse cara, né, que na verdade está fazendo repasse, assim como complementando o adiantamento a fornecedor, que não tem a prestação do serviço, não tem a emissão da nota, e eu estou adiantando o dinheiro para ele para uma prestação de serviço futura, onde eu vou receber ainda, né? Muitas atividades têm isso, onde eu pago antecipadamente por garantia. Grandes empresas fazem isso também, porém eu não tenho emissão de nota. Só as grandes empresas exigem, as grandes mesmo, tipo uma Vale, uma Arcelor, emissão de nota para adiantamento. No meio geral, PMS aqui, que é o nosso foco, você contrata a Carla, fala, então você me adianta para garantir o serviço, está no meu contrato, antecipado 20%. Então, como que o governo vai enxergar isso se por um meio de pagamento, vai passar por uma duplicata, mas não tem uma nota fiscal correspondente? Como que ele vai enxergar se vai gerar crédito ou não nas duas situações? A princípio, pelo que o que se está se vislumbrando hoje, claro, né? Porque não está tudo sim. pronto ainda. Isso, você falou bem. Dentro das discussões,
algo já foi pensado nessa situação. Vamos começar porque esse caso é muito importante, porque é do dia a dia. O adiantamento a fornecedores. Hoje, nesse caso, você vai ter a possibilidade de emissão de uma nota de crédito, só para esse valor financeiro que entrou. Quando sair de fato a mercadoria, aquela mercadoria vai estar amarrada àquela nota na chave própria. Então você tem essa forma de amarrar. Ali só entrou um crédito, né? Esse teste já está sendo feito, quando eu falei nas vinculações, no Rio Grande do Sul, porque você pode chegar lá no estabelecimento, pegou nada, não saiu nada, mas você pagou. Então eles criaram, né, um CFP mais próximo, mas para a reforma não. A reforma vai ter um documento, as notas de crédito e débito, mas vai ter uma nota de crédito que vai vincular aquele pagamento. Saiu a mercadoria, ele vai referenciar essa, e aí, porque é aí que vai calcular correto o que ele tem de crédito ou não. Agora, só um detalhezinho, que esse aí é o teste do teste, que é a situação do varejo, mesmo aquele que passou no cartão. Pensa esse que eu te falei agora, depósito em conta. Não passou em split, não tem nada isso que eu te falei. Mas pensa agora que teve varejo, teve split sendo feito. Nesse caso, é o que se pensa, é um chamado registro fiscal, que é só um fluxo financeiro que vai ficar aguardando até chegar esse documento que vincule. Hoje você já tem o evento de conciliação financeira pensado nisso, você tem eventos que vão marcar a nota quando sair. Aí vão sair, mas aí quando tem um split, que o split vai avisar de que, ó, não chegou. Mas lembre, isso daí é o teste do teste, aí já é os refinamentos. Agora a nota de crédito, principalmente quando não tem split, já foi passado. Agora, isso que você falou antes é importante do Agências quê? de Ah, essas propaganda. questões de agência, essas questões que eu preciso separar que eu não tenho. Hoje vocês já percebam novos campos e novos grupos para apuração do IBS. Porque o Split Pay não está feito. Mas já percebam que novos campos ampliados no grupos formas de pagamento vão ser criados para essa definição e você agregar ali os valores, o sistema colocar, os percentuais, o que é, o que você mesmo já sabe dessa separação. Então, assim, isso tudo que a gente, isso é importante frisar, são construções. Então, a importância de entidades como o Sebrae, que participou, aí eu tenho que destacar aqui para o Pedro, se eu falo para a reforma algo que é fundamental e teve participação do Sebrae nas discussões nacional, é a nota fiscal fácil. O Sebrae tem a nota própria dele também, do emissor gratuito, mas tem a nota fiscal fácil também, que teve a participação e a colaboração do Sebrae, né? E hoje o Espírito Santo usa muito. Por que eu falo isso? Porque para o pequeno, simples nacional, MEI, ele vai ter que fazer isso tudo? Eu vou botar regra, eu vou botar isso. Não. As regras todas foram pensadas da reforma para o aplicativo. Então, tudo que a gente discutiu, nós estamos falando regime regular. É claro que a gente precisa fazer esse recorte. Tem impactos para o simples? Tem essas situações. Mas para ele, além dos regimes favorecidos, diferenciados, existe hoje já disponível o aplicativo da Nota Fiscal Fácil, tem um aplicativo também aí do modelo. Eu falo mais da Nota Fiscal Fácil porque eu trabalho com ele. Mas tem também o do Sebrae, mas da Nota Fiscal Fácil, esses entes ali classificados, sejam MEIs, sejam pequeno varejista, seja produtor rural, todas as regras já foram codificadas. Então, não tem que gastar nada com adaptação de sistema, conhecer o sistema, comprar certificado, nada. Tudo ali para simplificar a vida tá ali e com certeza o Sebrae vai estar junto e aqui do Espírito Santo até para ver o que facilita, porque é da competência do órgão e Pedro faz muito bem aí nessa participação. Agradecendo, porque senão, assim, tem muito. Eu quero escutar também o Paulo aí. Deixa É, e aí. só para Paulo. colocar, ô Bruno, só para concluir essa parte, lembrar também, Mário, que na nota a gente vai ter o destaque do IVA, né? Então esse destaque vai ser sobre a sua receita, não vai ser sobre o todo. Aquilo que você Sim, vai repassar, ele não vai estar embutido ali, porque não é seu, né? isso, Então isso também é exato. importante. Aí, e de novo, gente, né? Eu falei, as meninas falaram, gestão vai ser tudo nesse modelo, tudo. A gestão vai ser importantíssima. E quem é PME tem que entender que o Bruno colocou aqui, já estava no final, a sua gestão financeira, seu equilíbrio de caixa vai ser muito importante. Eu acho que isso vai ser fator preponderante para a continuidade e sobrevivência das empresas, né? Que é um dos maiores fatores de quebra das pequenas e médias empresas no país. Então, agora, mais do que nunca com a reforma, vai ter que aprender na marra, né, Bruno? Não vai ter jeito.